porque vai saber, não posso saber o que vocês, né, primeira vez que vejo vocês. Então, vamos nós. A ideia é bom. Então, primeira coisa, vocês já sentiram pelo meu sotaque que eu não nasci aqui, eu nasci na Itália, tenho 35 anos de Brasil, então eu entendo perfeitamente o que vocês falam. Espero que vocês entendam um pouquinho o que eu falo, né? Então, a palestra dura mais ou menos 1h30, 1h40, né? A princípio, eu sugiro que vocês guardem as perguntas para o final, a não ser que eu diga alguma coisa que não ficou claro. Aí, tudo bem, pode me dizer, não, peraí, não entendi o que é isso, né? Mas assim, a princípio depois vai ter uma parte de tirar dúvida mais de varejo ou de outras questões que eu não tratei, aí sim, né? Então, vamos nós. A palestra se divide em 3 partes, né? Uma primeira parte, eu vou explicar um pouco como é que está a saúde do regime próprio de previdência social dos servidores federais, porque esse é o pano de fundo. Na verdade, é com base na crise, né? Que alguém diz, existe, não existe, essa questão do déficit, essa questão do compromisso da União de bancar a aposentadoria dos servidores de cargo efetivo, né? Que depois é um elemento fundamental para dizer, eu acredito que vão ter mais reforma, que vai mudar a minha expectativa de direito, então aí esse barco está afundando e eu quero fazer igual quem foge antes que o barco afunde, ou vice-versa, não é nada disso, o barco está muito bem, essa conversa que o barco está afundando é conversa fiada, então eu estou mais tranquilo, né? Esse é o primeiro. Segundo, eu vou explicar a legislação um pouco, né? Tanto a lei 12.618, que embasou o regime de previdência complementar dos servidores públicos da União, né? Cargo efetivo, e depois um pouco o regulamento do plano da FUNPRESP do Judiciário, FUNPRESP-JUDI, e por fim vou dar algumas indicações, não vou decidir por vocês, né, mas vou dar algumas indicações sobre quais poderiam ser alguns elementos a ser considerados por cada um para realizar uma escolha que é de natureza pessoal, individual. Tá? Então, o nosso sistema previdenciário de 88 nasceu assim, foi confirmado, na verdade, na Constituição de 88, da seguinte forma. A Previdência Social tem um pilar estatal, obrigatório, né? Ou seja, eu não posso escolher se me filir ou não, automaticamente. Se sou trabalhador de iniciativa privada, sou filiado ao regime geral de Previdência Social, também se sou servidor de cargo comissionado. E se eu sou servidor de cargo efetivo, no caso da União e dos Estados e de vários entes federativos que criaram o seu regime próprio, né? Não sou obrigado, mas todos os estados, a União, a Prefeitura de Capitais e mais 2.500 municípios assim o fizeram. Então, se eu sou servidor de cargo efetivo, eu estou aqui no regime próprio. O pilar privado, no começo, era o pilar que se referia basicamente à complementação de aposentadoria do regime geral. Vamos ver que a partir de 2013, o servidor que entrou aqui teve o seu benefício limitado ao teto, então hoje, e as opções que estamos discutindo hoje, na verdade, que é o pilar privado, também oferecido pelo patrocinador, pelo órgão que estou vinculado, no caso de vocês, o MPU, também diz a respeito de quem está no regime próprio. Muito bem. Então, apesar de ter sido definida pela Constituição como diferente, em 88, as sucessivas emendas constitucionais na matéria trouxeram o RPPS da União e dos Estados e municípios a se aproximar cada vez mais do regime geral. Um processo de convergência que começou em 93, com a emenda 03, né? Na época era o presidente Itamar Franco, até então,
a previdência do servidor público da União não era contributiva. Da mesma forma que o servidor em atividade não pagava ao seu empregador para receber o salário que já trabalhava, também o inativo não pagava, porque era uma obrigação do empregador. Mas a partir dessa emenda do presidente Itamar Franco, eles passou a ser caráter contributivo, conforme a lei. A lei veio 97, medida provisória, e 98 a lei. A medida também aqui do presidente Fernando Henrique Cardoso, emenda constitucional número 20, trouxe a idade mínima. Ou seja, a idade mínima foi proposta pela emenda constitucional número 20, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, mas no regime geral foi rechaçada por um voto, não passou a aprovação da emenda constitucional. E para os servidores públicos passou. Então já hoje, apesar do que toda a imprensa diz que os servidores são privilegiados, tem algumas regras que o servidor é mais dura a previdência do servidor público do que do trabalhador na iniciativa privada. Essa questão da idade mínima, 55 anos as mulheres hoje para pedir aposentadoria voluntária e 60 os homens, não existe algo de parecido no regime geral, aquele administrado pelo INSS, onde só com o tempo de contribuição é possível ter acesso, independentemente da idade, à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, mas a grande emenda que mudou mais as coisas foi a emenda 41 de 2003, já à época do presidente Lula. Ou seja, estou citando até o nome dos presidentes para mostrar que esse processo de convergência não depende da política de um partido, né? O Itamar Franco era PMDB, se não estou lembrado errado, né, na época. Depois o presidente Fernando Henrique era PSDB, o presidente Lula PT. Então, na verdade, mas é uma política que, independentemente da cor partidária do presidente, ela vem sendo implementada. Então, a emenda constitucional número 41, o que ela previu? O fim da integralidade e da paridade, mas apenas para o novo servidor. Todo mundo sabe o que é paridade e integralidade, né? Então, integralidade é o primeiro provento previdenciário igual à última remuneração do servidor nativa, e a paridade, que é o critério de reajuste, se dá pelo mesmo critério de reajuste do servidor da ativa, inclusive de eventuais reenquadramento de carreira. Mas o cara já está aposentado, mas ainda faz parte da folha de pagamento. Todas as mudanças que atingem os servidores nativos atingiriam também, né, pela paridade. Só tem paridade hoje quem ingressou antes da emenda de 2003, ou seja, até 31 de dezembro de 2003, a partir da data de ingresso no Serviço Público Civil da União de 2004, é a figura do novo servidor. Então, eu vou usar várias vezes essa expressão novo e velho, sempre em relação à mudança de regra. Então, no primeiro momento aqui estou falando novo, ingressado a partir de 2004. Depois, em outro momento, falarei novo a partir de 14 de outubro de 2013, né? Então, não tem nada a ver com a nossa idade, né? Eu posso ter cabelo branco, mas eventualmente, se entrasse hoje no serviço federal, do cargo efetivo, eu seria mais novo do que vocês, né? Então, seria um milagre, né? Então, manutenção da integralidade e paridade para os antigos, subordinada à idade mínima, tempo de contribuição e de serviço. Na verdade, a emenda constitucional 41 também introduziu uma coisa diferente do que acontece no regime geral, ou seja, a contribuição para a previdência do aposentado e pensionista da União. Essa proposta tinha sido proposta assim, que os 11% incidissem sobre a totalidade da aposentadoria ou da pensão. Aí teve a DIN, né, a ação indireta de constitucionalidade, e o Supremo aceitou, baseado no conceito da isonomia, né, do princípio da isonomia, que não tivesse contribuições até o valor que integra o teto do regime geral. Hoje, R$ 5.645,80. Bom, 5.600. Então, mais acima, sendo que lá no INSS o pessoal tem um teto. Aqui não. Então, dizer, não, isonomia então vale até o teto, porque lá tem um teto. E acima,
foi autorizada a contribuição de 11% sobre os valores da aposentadoria ou pensão que excede o teto. Tá? Isso para todos, independentemente de ser novos ou velhos, né, antigos ou modernos. Né? Então, ainda teve a redução da pensão por morte por essa emenda. Ou seja, se eu ganho 10 mil reais, venho falecer, a minha pensionista, a minha viúva, o meu filho pequeno, minha filha pequena, até os 21 anos, um pensionista, pois é, o que acontece dos meus 10 mil reais? Eles fazem jus a título de pensão por morte de 5.646, 100%, e na parcela que excede de 5.647 até 10 mil, só 70%, ou seja, uma redução do valor na parcela excedente o teto do INSS. O aporte de permanência, né? Ou seja, se eu sou já elegível à aposentadoria voluntária, eu não pago mais os 11% sobre o total da minha remuneração aqui como servidor de cargo efetivo. E, por fim, um novo RPPS, com provento limitado ao teto do INSS, após a instituição do FUNPRESP-JUDI, no caso de nosso, né, de judiciário, após a 14 de outubro de 2013. Né? Então, esse novo, né, RPPS, né, cuja aposentadoria e pensão são limitadas ao teto, que é isso o objeto, basicamente, da mudança de regime que nós temos prazo para efetuar até sexta-feira desta semana. A lei foi de 2016, reabrindo o prazo, 2016, 2017, 2018 até julho, 27 de julho se fecha o prazo. Pelo que sabemos, também não diria, né? Ninguém diria que ele vai ser reaberto, então não tem previsão de reabertura. Perguntem aos homens, né? O Analto é por aí. Né? Então, perfeito. Aí tem o risco de novas alterações. O primeiro risco, o fantasma, que está engavetado por enquanto, porque tem a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, é a proposta de emenda constitucional 287, de dezembro de 2016, que no que tange a nossa discussão aqui, entre outros aspectos, que são vários, mas no que tange a nossa discussão aqui, reduz o valor das aposentadorias e pensões para todos, tanto os novos quanto os velhos servidores, na parte do pilar estatal, do benefício do RPPS da União. Né? Ainda, o pesadelo 2, que não é uma emenda constitucional, que foi uma medida provisória 805, de 30 de outubro de 2017, ele elevou a alíquota contributiva do servidor ativo e do pensionista e aposentado, dos inativos, então, não tocante ao que excede o teto, de 11% para 14%. Essa medida provisória, entretanto, não surtiu nenhum efeito prático para o servidor federal, porque houve uma liminar de um juiz que praticamente tão logo foi editada, tão logo foi suspenso os efeitos, né? E as instâncias superiores do judiciário não cassaram essa liminar, e quando venceu 6 meses e a medida provisória caducou, o governo não a repropôs. Porém, sinalizou uma tendência, né? Na verdade, com relação à previdência do servidor, o governo, independentemente de isso ser um fato, veicula uma versão, né? Que é a versão que o regime de previdência dos servidores estaria como um barco afundando. Então, para optar, né? Então, se o barco está afundando, sabe-se quem puder. Abandone o barco, opte pelo novo regime próprio, faça sua adesão ao FUNPRESP. Isso não é dito explicitamente, mas é dito nas entrelinhas do questão que é a previdência do servidor público, a previdência federal do servidor é quebrada, tem um déficit elevado. Então, em razão disso, né, é o déficit do grande argumento, vamos então dedicar 2 ou 3 telas a esse assunto aqui. Na verdade, o nosso regime de previdência do servidor da União é administrado por esse moço, digamos assim, os administradores, em regime financeiro de repartição simples. Que palavrão é esse? Na verdade, significa que a cada período, a cada mês, o nosso administrador se acha com o seguinte problema.
ele tem umas despesas a pagar, a folha de pagamento dos inativos, né? A aposentadoria e pensões, e tem que achar receita. As receitas basicamente são as contribuições dos servidores em atividade, tanto paga pelo próprio servidor quanto pela União como contrapartida à contribuição do servidor. Então ele tem que administrar um fluxo de caixa todo mês para dar conta, achar receita suficiente para pagar essa despesa, né? Então não é que o dinheiro do regime próprio, né, do pilar estatal, já exista, seja guardado num cofre o suficiente. Não, todo mês o cara vai atrás, como é que eu vou fazer para pagar essa compra? Então vai atrás de receita. E quando essas receitas forem inferiores às despesas, o resultado, que é a diferença das duas, é negativo, se chama de déficit. Quando as receitas são superiores às despesas, o resultado é positivo, se chama de superávit. Pois bem, até 2004, as receitas não eram apenas as contribuições do servidor, 11% sobre a remuneração integral deles e 22% do órgão que eles estavam vinculados sobre a mesma remuneração. Porque já se sabia que essas receitas seriam insuficientes. Então, todo mês, a União complementava, a lei falava em recursos adicionais, para que esse resultado fosse zerado. Começava negativa só com as contribuições, mas depois eu faço uma aporte, então todo mês a conta ficava 0 a 0. Pois bem, mas em 2004 houve uma mudança por meio dessa lei, 10.887, e para fim de apuração de resultados se consideraram apenas a receita contributiva. Então, sendo que já se sabia que a receita contributiva já valia para aquela data, que a receita contributiva era insuficiente a cobrir todas as despesas, foi criado o déficit. Antes o déficit não existia como figura do ponto de vista de ter sustentação legal. Porque se a União tinha que aportar as receitas faltantes para cobrir as despesas mês a mês, então não tinha nenhum mês, nenhum ano que a conta ficava em vermelho, né? Pois bem, ele foi criado o déficit, mas o déficit ficou dito pela própria lei que é de responsabilidade da União. Então o pessoal diz, mas então trocaram 6 por meia dúzia. Sim, de uma certa forma sim. Mas a grande questão, do ponto de vista que a União gastava, ficou elas por elas. Mas do ponto de vista da imagem, eles criaram um fantasma, um monstro chamado déficit. E aí a imprensa, não sei se você conhece uma senhora que fala naquela TV Globo, chama Miriam. É isso, Leitão, né? Então, essa pessoa, nada de braçada. O déficit, que escândalo, mas também um cara lá da CBN, Sander alguma coisa, né? Então, ele também, né? Então, na verdade, criaram uma figura que comunica muito mais do que entendimento dos fatos para a sociedade, porque você diz, está com déficit, então o pessoal entende, sim, eu sei, está quebrado. Então é um barco, é um joguinho que já é para jogar fora, ou arranja mais recursos ou reduz o benefício, não tem solução, né? Então, e isso é o grande mote de fazer reformas contínuas, né? Até resolver, não vão resolver. Por que não vão resolver? Porque, veja bem, as contribuições do servidor ativo significa, ao total, somando os dois lados, servidor e órgão que está vinculado, 33% da sua remuneração. Então, para pagar uma aposentadoria voluntária, teria que ter 3 servidores na ativa só para pagar uma. E na verdade, a relação hoje entre servidor ativos e assistido é 1 por 1, na verdade um pouco menos do que 1, são um pouquinho mais os inativos pensionistas do que... então é o seguinte, não tem solução. No máximo as nossas contribuições pagam 1/3 da conta. E na verdade nem 1/3, porque aqui nesse exemplo didático eu imaginei que o valor da remuneração do aposentado seja o mesmo valor da remuneração da ativa. Na verdade é um pouco maior, que ele se aposenta no topo da carreira, da evolução salarial. E ainda que não existe só a aposentadoria voluntária, existem outros benefícios no regime, aposentadoria por invalidez, pensão por morte,
auxílio para gestante, uma série de coisas. Então, não fecha. Deveria ter 4 servidores, ativo para cada ativo tem 1, arredondando. Então, mas se aumentasse então a alíquota para 14%, bom, daria, de 33, daria 14 mais 28, 42. Deveria ter ainda 3 servidores, porque 2 não seria suficiente. Ou seja, então a União está com o programa de contratar para cada servidor em ativo mais 3, mais 2. Não está com o programa disso não. Então o déficit é estrutural. A necessidade de complementação por parte do recurso do Tesouro Nacional, ou do orçamento fiscal da União, é evidente. Só que o governo está tentando dizer, não, eu vou resolver o problema do déficit. Vai. Na verdade, a tua responsabilidade de pagar continua. E a reforma ameniza um pouco essa conta para o lado do governo, mas não resolve esse problema, né? Então, esse é o pano de fundo. Os números. E no ano passado, as despesas foram 123 bilhões, só com os servidores civis da União, e a receita 37, o déficit foi 86. A conta está errada. Não, a conta está conforme a lei. Só que ali, na verdade, a conta esconde a vontade da União fugir da sua responsabilidade. Tem um ditado que diz que combinado não é caro. Então, será isso combinado? Não é caro, né? Mas eles acham que sim, né? Discorda do ditado da sabedoria popular. Bom, vamos lá. Feita essa introdução, vamos falar de regime de previdência complementar do servidor civil da União. O que diz a Constituição brasileira? O regime de previdência, na verdade chama de previdência privada, que esse é o nome correto, né? Ela é complementar porque a ideia era que complementasse o que o INSS não pagava aos trabalhadores da iniciativa privada, mas o nome, a realidade é privada, né? É organizado de forma autônoma em relação à previdência pública, facultativo, ou seja, não posso obrigar ninguém a se filiar na previdência privada, né? E baseado na constituição de reserva que garante o benefício contratado, né? Ou seja, não é financiado naquele regime de caixa, fluxo de caixa, regime de repartição simples. Ou seja, aqui eu primeiro igual a formiguinha, né? Aquela história da formiguinha da cigarra, né? A formiguinha no verão juntou no formigueiro tanta comida e quando veio o inverno, o frio, sei lá, ela atingiu da reserva, do estoque e não morreu de fome ao par que a cigarra ficou lá cantando e dançando e bateu na porta da formiguinha depois, né? Então, essas na verdade são as 3 características, que é privado, facultativo e capitalizado. Nós vamos falar bem dessa questão de capitalização, porque é a grande diferença que a gente às vezes não entende, mas que é importante entender. Ainda, essas leis são, esse artigo da Constituição é regulamentado por essas leis complementares de 2001, a número 108 e a número 109. E o que diz o artigo 40 da Constituição Federal, que fala da previdência do pilar estatal obrigatório, né? Como é que se relaciona a previdência complementar, né, ou privada, com a previdência pública? Pois é, o parágrafo 14 do artigo 40 diz: vou lê-lo só pela União. A União, desde que tenha instituído o regime de previdência complementar, ou chamá-la de FUNPRESP-JUDE, para o nosso caso, para os seus servidores de cargo efetivo do Judiciário, poderá fixar para o valor das aposentadorias e pensões, no RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, ou seja, a partir da instituição do FUNPRESP-JUDE, ela pode fixar para o valor das aposentadorias e pensões os valores de R$ 5.646 como valor máximo ao servidor que ingressasse, né, para o sistema a partir daquele 14 de outubro de 2013. Veja que se a previdência complementar, a previdência privada para o trabalhador da iniciativa privada é algo que o INSS te paga pouco, então eventualmente você vai receber mais pela previdência complementar. Aqui não. Aqui sendo que o Estado estava te pagando muito, né, a título de aposentadoria do regime próprio, aí eu vou permitir que ele reduza o valor
coloque esse limite máximo, desde que em contrapartida te ofereça lá uma previdência privada, né? Então a lógica é mais uma redução de despesa do que um aumento das benesses, né? Então, essa previdência privada será administrada por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, que é o nome que a lei dá aos fundos de pensão. Aqui é de natureza pública, por enquanto de natureza pública, ou seja, a FUNPRESP é elegida como se fosse uma autarquia federal, tem que fazer concurso para emitir pelos funcionários, tem que fazer licitações para contratar serviços de terceiro, etc. E ainda oferecerão ao respectivo participante é o nome, se um servidor adere a essa previdência complementar, a FUNPRESP, no caso, ele passa a se chamar participante. E o MPU, na hora que oferece esse plano de previdência privada, passa a se chamar de patrocinador, que são os nomes que a lei dá às duas partes. Somente planos na modalidade de contribuição definida. Numa primeira aproximação, plano de contribuição definida é plano financeiro, ou seja, cada um vai ter uma conta, como se fosse uma conta bancária, que era abastecida pelas suas contribuições, pela contribuição do MPU, e o dinheiro do saldo dela é aplicado. Quando o cara se aposenta, vai ver que pode começar a sacar, e aí saca por um determinado tempo até o saldo ficar zerado, e aí não saca mais nada, porque é igual nas nossas contas bancárias, o dia que não tem cheque especial, né? Então, a princípio, somente mediante sua prévia expressa opção, o disposto, esse teto e essa previdência complementar com a ajuda do MPU, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até 13 de outubro de 2003. Então, para nós antigos, né, a princípio nós não somos obrigados a ficar nesse esquema, mas essa opção que está sendo oferecida até sexta-feira é justamente, mas você prefere? Se você prefere, por favor, assine aqui, né, no RH, e vai lá na FUNPRESP e faz a sua adesão, são duas ações diferentes, e a você é equiparado aos novos servidores. A princípio, essa opção apareceu lá em 2012, 2013, como um castigo. Então, pouquíssimos servidores antigos aderiram. Hoje, algumas pessoas estão com mais dúvida, porque estão com medo que venha mais reforma da Previdência que tire a expectativa de direito no regime próprio. Então, prefiro fugir para um porto seguro. Estão certos, estão errados? Vocês que vão dizer, né? Então, só resumindo, né? O regime de previdência privada não é garantido pelo Estado, é um contrato, porque é uma previdência privada, mas é um contrato de adesão. Eu não posso barganhar com a FUNPRESP ou com o MPU. Não, para mim troca essa regra como se fosse um contrato de aluguel que eu faço entre duas pessoas físicas, que cada um pode ir lá e dizer, peraí, essa cláusula é demais, vamos mudar, puxa, barganha. Não, aqui é pegar ou largar. Ainda esse contrato poderá ser futuramente alterado pela FUNPRESP-JUDI sem anuência individual do participante, garantido o direito acumulado. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que no FUNPRESP-JUDI tem um conselho, que é o órgão máximo, que ele chama Conselho Deliberativo, onde tem 3 pessoas indicadas pelo Judiciário, 3 pessoas eleitas pelo servidor do Judiciário. O dia que eles aprovarem uma alteração desse contrato, que é o Ministério, antigamente da Previdência, hoje da Fazenda, que não existe mais da Previdência, aprovar e publicar uma portaria no Diário Oficial, o contrato está automaticamente alterado. Então quer dizer que se eu tenho lá 50 mil reais, de repente altera o contrato e o dinheiro fica 40 mil. Não. Eles podem trocar as regras sobre como eu, participante, posso utilizar o dinheiro que está no meu nome, mas não posso atingir aquele que aqui é chamado de direito acumulado, que é a dimensão financeira. O saldo é meu, mas por exemplo, hoje
suponhamos um plano, diga, depois você pode requerer o benefício depois de 60, no mínimo 60 contribuições mensais de previdência privada. Aí alguém vai lá e discute, chega a consenso, não, 60 e pouco, vamos fazer 90. Então, a partir de agora, se eu não sou já aposentado pela previdência privada, eu não tenho direito adquirido, então daqui para frente eu estou no meio do caminho, vão ser 90 para mim. Mas o dinheiro que está lá no meu nome não pode mudar. É só a modalidade de eu utilizar aquele dinheiro, ou de contribuir, ou a modalidade de receber o benefício, pode mudar nas formas, e não se apropriando do que é meu, né? Do que é meu do servidor, no sentido que virou participante. Por fim, a ideia da previdência, que é capitalizada, ou seja, que rende dinheiro no tempo, né? Porque o dinheiro é aplicado. Vamos ver. Então, benefício de contribuição definida, né? Que lá o artigo, parágrafo 15, artigo 40 da Constituição falava. Então, cada um na fase contributiva, ou seja, na fase em que é servidor da União, de cargo efetivo, e aderiu à FUNPRESP, e vai formar uma reserva, que é aquela ideia de conta bancária, né? Uma reserva individual, abastecida pelas contribuições dele próprio, servidor, do MPU, na qualidade de patrocinador, e ainda, sendo que o dinheiro é aplicado, dos juros, no rendimento do mercado financeiro, que também muda o saldo, porque o dinheiro rende juros, o saldo aumenta, né? Depois chega a minha aposentadoria. O que é que eu vou fazer? Eu pego o dinheiro que está no cofrinho e posso iniciar a receber o benefício. Então, o benefício programado, que é aquele que complementa a aposentadoria voluntária ou compulsória, será constantemente ajustado ao saldo de conta individual. Essa é a lógica do benefício concedido na modalidade de contribuição definida. Só para entender, se eu contribuo 50 reais, é só a título de exemplo, um valor baixo, mas a título de exemplo, por mês, por 30 anos, eu constituo um patrimônio de 18 mil reais. Se eu botasse embaixo do colchão, seria exatamente 18 mil, se não mudar a moeda, né? Mas tudo bem. Aí, se o patrocinador, o MTU, contribuir R$1 para cada real que eu contribuo, ele também botaria no cofrinho os mesmos 18 mil, total 36. Se o dinheiro fosse aplicado a taxa de juros que hoje é vigente, que é cerca de 5 ou 5,5% ao ano, acima da inflação, o resultado desses investimentos, desse dinheiro que entra pingadinho, 50 reais por mês, mas é aplicado junto com o saldo do mês anterior. Quanto daria o resultado do investimento ao longo desses 360 meses? Daria R$45.500, ou seja, seria a mão invisível do mercado financeiro, da tela anterior, ela bota mais dinheiro pelas condições atuais, né, históricas do Brasil, né, do que as contribuições do próprio participante e mesmo das contribuições do participante e do MPU, no caso, como patrocinador. Então, essa a relevância extrema que na previdência privada tem a questão das aplicações dos recursos e a taxa de retorno, né? Muito bem. Então, na verdade, o que faz crescer a reserva individual? Bom, claro que as contribuições, né? Depois, tem outros dois fatores. Vamos ver se alguém me ajuda. Taxa de retorno do mercado financeiro e mais outra. Contribuição patronal. Contribuição patronal, mas eu botei lá, não distingui entre uma e outra. Gestão dos recursos pela fundação. A gestão do recurso é a taxa do retorno dos investimentos. E o tempo, minha gente. O tempo, porque quanto mais eu deixo o dinheiro, o juro é juros sobre juros. A primeira contribuição, ela faz jus àquele juro por 360 meses. A segunda por 359. A terceira e assim por diante. A última só por um mês. Então vai render muito pouco. Então, quanto tempo a contribuição fica aplicada e
a taxa de juros ou rentabilidade da aplicação. Né? Conceitualmente são esses três, depois poderíamos mais tempo aqui, não é um curso de finanças, então vamos correr. Né? Vamos ver então a FUNPRESP Judi. Então esse é um pouco o pano de fundo. Agora vamos analisar o que diz a FUNPRESP Judi. Ela é regida por dois instrumentos, uma lei e um regulamento, que é aquele contrato de adesão. A lei é 12.618 de 2012 e o regulamento aquele aprovado em 14 de 10 de 2013, que dividiu de novo entre novos servidores, aquele ingressado antes novos servidores, aquele ingressado a partir daquele dia, e antigos, aquele ingressado antes. Muito bem. Vamos dizer primeiro o que a lei diz. Depois tem alguma coisa que o regulamento da FUNPRESP Judi é mais específico. Quando é que posso ter a minha aposentadoria privada concedida? A resposta é quando, nas mesmas circunstâncias, preenchendo as mesmas exigências, os mesmos pré-requisitos do regime próprio. Né? Perfeito. E ainda, eu contribuo sobre todo o salário? Não. A base contributiva é apenas a parcela da remuneração que exceder o teto do RGPS, ou seja, os R$ 5.646. Ou seja, a contribuição patronal incide só na parcela acima dos 5.646. É maior porque ela vai receber a ajuda da fadinha. Do outro lado, a projeção do benefício é um pouco menor porque ela vai ser rateado o saldo de conta pela expectativa de sobrevida, que é um pouco maior. Mas comparando os dois, ela ganha cerca de 1/6 a mais por ser mulher, mas não vive 1/6 a mais depois de aposentada do que o homem. Então, sai ganhando um pouco. Em relação ao homem, se fosse só fazer o cálculo da FUNPRESP, os cálculos meus aqui foram feitos para o homem, nessas telas que eu mostrei. Né? Então, no caso da mulher, tem que lembrar que tem um plus, né, a acrescentar. Mas a pergunta mais interessante, que não é uma pergunta apenas de fazer cálculo, é a pergunta seguinte: eu acho que estou disposto a perder parte do meu provento previdenciário em troca de mais segurança ou não? Que pergunta é essa? Na verdade, vamos imaginar o futuro. Nós vimos que tem a questão do déficit e tem a questão do governo, que diz que o déficit quer dizer que o sistema está quebrado, que precisa de reforma, que vai de reforma, e as reformas possivelmente não vão ser reformas que aumentam a contribuição do dinheiro que o Estado injeta para manter, porque senão não precisava de reforma. Na verdade, a reforma vem ou aumentar a contribuição do servidor, ou a diminuir o benefício. São duas notícias ruins, né, para mim, servidor. Mas, então, você acha que tem mais chance de sofrer reforma quem fica nos efeitos da reforma? Quem fica no sistema antigo ou quem vai para o sistema novo? Eu acho que é um pouco mais no sistema antigo. Por quê? Porque no sistema novo tem parcela do benefício que já são direito adquirido e que são dinheiro privado porque estão na FUNPRESP. Então não vai ser atingido muito pela reforma. Mas quem está permanece no sistema antigo, na verdade, tudo que o cálculo estamos fazendo sobre uma expectativa de direito, e não sobre um direito líquido e certo. Então, eventual futura reforma poderá me atingir em cheio, enquanto, se eu mudar para o novo regime, eventual futura reforma me atingirá, mas não em cheio. O pagamento do benefício programado, né, é um pagamento que vai diluir os benefícios, o dinheiro que está na reserva individual, por um certo número de meses. Esse número de meses, entretanto, não pode ser escolhido pelo participante. Ele é, no plano da FUNPRESP Judi, escolhido pela FUNPRESP Judi
de forma de dizer o seguinte: Luciano, você se aposenta aos 65 anos, mas eu não vou te deixar escolher de receber o benefício só por 5 anos. Por que não? Porque depois você gasta tudo e depois fica na pior quando você tiver gasto tudo. Então, eu vou te pagar o benefício exatamente pelo tempo previsto de você ficar vivo, depois de aposentado. É a esperança de sobrevida na data, calculada na data em que você está deixando de ser servidor. Então, em geral, para o homem hoje a esperança de sobrevida nesse nosso meio de servidores é 85 anos de idade, se ele não estiver doente, se ele não estiver inválido, etc. 85 anos o homem e 87 a mulher. Perfeito. Então ele não pode escolher para receber. Mas eu gostaria de receber em menos tempo, eu queria trocar o carro. Não é dinheiro da mão, porque dinheiro da mão é vendaval, né? Então é uma lógica um pouco paternalista, visando te proteger, mas também visando te limitar a tua liberdade, porque ele é igual o pai que não quer que o filho faça besteira, né? Isso. Ainda tem uma coisa aqui que é essa questão. No plano da Funpresp-Jude, você não pode receber o benefício de complementação de aposentadoria voluntária antes do homem completar 65 anos e da mulher 60. Pessoal, que número, por que isso? Ele, na verdade, parece que se anteciparam uma reforma da Previdência que nem aconteceu, né? Por quê? Se eu olho, eu posso me aposentar hoje pelo regime próprio, aos 55 anos ser mulher, aos 60 ser homem. Então, quem pensar de mudar de regras e aderir à Funpresp, saiba que se a sua aposentadoria é muito próxima, possivelmente ele pode ficar sim, os primeiros 5 anos fazendo aquele regime que, né, não fazendo nada, vivendo de forma bem franciscana, porque depois dos 5 anos talvez ele possa pegar o benefício da Funpresp, mas os primeiros 5, se ele se aposentar exatamente quando ele completou as exigências para requerer o benefício no regime próprio, aqui no regime privado você vai ficar a ver navios, né? Então, essa é uma questão. Pois é, vamos ver o que faz a fadinha. No caso, eu já expliquei o que faz para a mulher. Vamos ver o que faz para o inválido. O benefício do inválido, ele será pago por um prazo certo, que é a expectativa de sobrevida do participante na data da invalidez, né? Mas, aí o cara diz, sim, suponhamos que eu mudo de regime e, por infelicidade, o mês seguinte a mudar, eu me invalido. Eu já aceitei ter um teto, eu ganho 12 mil, sei lá, 20, sei, valor. Mas eu aceitei pela mudança de regime de ganhar do regime próprio apenas o teto do INSS, 5.600. Por quê? Porque eu vou fazer uma poupança aqui na Funpresp-Jude e essa poupança vai ser suficiente a pagar, a me dar antes ou depois, né, vamos ver, aquela diferença entre os 12 e os 20 mil e os 5.600. Perfeito. Só que eu já vi que o dinheiro do cofrinho, ele cresce a partir das minhas contribuições e do rendimento do mercado financeiro. Se eu me invalido um mês depois, ou 6 meses depois, um ano depois, o saldo do cofrinho é aquele lá do Chico Anísio, né? Bem pequeno, pequeno. E aí? Pois é. A fadinha aqui, o FCBE, ele vai me dar um valor mínimo igual a 5% da base contributiva, independentemente de eu ter o recurso suficiente para suportar esses 5% da base contributiva ou não no cofrinho. Vou fazer um exemplo. Suponhamos que o meu salário seja de 10 mil. Então, a base contributiva é de 4.200. Então, eu me invalido aos 40 anos e vou viver até os 75, são 35 anos. O que me garante, no caso aqui a fadinha? Que 5% dos 4.200 é o mínimo que o benefício de previdência privada para invalidez me paga. Ou seja, no mínimo são R$220. Mas é muito pouco. Sim, é muito pouco,
Mas pode ser que você não tenha o recurso no cofrinho suficiente para te pegar aquele pouco, porque 220 por 35 anos, 40 anos, já começa a ser uma quantia que teria que ter no cofrinho que você não tem. Então, mas eu gostaria que fosse mais, eu também. Né? Então, a mesma coisa, pensão por morte. Benefício pago por prazo certo, a expectativa de sobrevida não é do falecido, que já morreu, mas a maior expectativa de prazo de recebimento ou do filho, que suponhamos tem um filho de 3 anos, ele pensionista até os 21, ou do cônjuge. Dependendo da idade do cônjuge, a expectativa de sobrevida é maior do que a do certo. Quanto posso contribuir para a FUNPRESP? Aí eu estava pensando em contribuir 5% da minha base contributiva. Não pode. Ok, de novo, o plano é um tanto rigidinho, né? Ele só permite 5 opções em que, para cada real que eu boto, bota um real o MPU. Então, as 5 opções são aqui, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Se eu quero contribuir mais, se eu quiser contribuir mais, eu vou fazer jus a 8,5, 1 por 1, até 8,5. Porque eu contribuir a mais, vou sozinho. Mas será que é interessante contribuir mais? Sim, claro que é interessante. Quanto você mais contribuir, mais o seu cofrinho fica cheio, mais o seu benefício complementar vai ficar interessante e atrativo. Agora aquela história, né? Você aperta o cinto durante a fase laboral e terá mais dinheiro na fase pós-laboral. Vice-versa, é verdadeiro também. Mas porque eu entendi, o principal incentivo desse plano privado é que para cada real que eu boto, o MPU bota um real. E agora você está me dizendo que o principal incentivo desaparece com 8,5%, ou seja, se eu contribuir com mais de 8,5%. Verdade, é isso mesmo. Não tem outro incentivo? Tem. Mas você disse que o incentivo era do patrocinador, o principal. Porque tem outro incentivo que tem a ver com esse número aqui. Quem conhece esse número? Quando você pode deduzir da sua renda anual bruta. Isso. Na verdade é o seguinte, tem um incentivo que o Estado brasileiro, não o MPU, dá a todo cidadão ou trabalhador que trabalha no Brasil, até o estrangeiro que trabalha no Brasil, que eu conheço essa pessoa assim. Então, ou seja, eu, na declaração de ajuste do imposto de renda de 30 de abril do ano subsequente, posso deduzir, então depois de fazer jus à restituição do imposto de renda, da base dos rendimentos tributários do ano anterior, até 12%, como se eu não tivesse ganho. Se eu contribuir essa quantia, até 12%, né, para a previdência privada, seja da FUNPRESP ou seja de outra previdência privada de banco e seguradora. Tá? Então, 12%. Interessante. 12% da lei tributária é sobre o total dos rendimentos tributáveis. E aqui seria o 12%, se eu escolhesse exatamente 2%, seria só sobre a parcela 2, né? Então, de repente, cada um faz o cálculo, pode contribuir até mais do que 12%, não teria incentivo do MPU, mas teria incentivo do leão, que fala, né? Do IR, né? Imposto de renda de pessoa física. Tá? Interessante. Ou seja, se eu gasto, suponhamos que eu faça jus a esse limite de 12%, e eu durante o ano de 2018 eu gasto, suponhamos, R$1.000 por mês, que ele é menos que 12% ou até 12% do meu rendimento tributável do mês. O que é que eu vou receber lá na frente? Vou receber, possivelmente, na melhor das hipóteses, se meu salário for bom, é o caso de vocês, no ano seguinte você receber uma devolução para cada R$1.000 gasto de 275, que é 27,5%, que eu paguei quando recebi como salário no ano anterior, e que vai ser desconsiderado os R$1.000 como salário, então vão me devolver os 27
0,5% de 1.000, que é 275, na restituição do ano seguinte. Só para entender o que isso significa, né? Mas tem outro número, eu chamo esse número mágico, né? 12%, porque lembra, 12% lembra-se do leão. Tem outro número mágico. Qual seria? Eu entendo que hoje à tarde só eu que sou o David Copperfield, né? Então, o número mágico aqui é 11. Por quê? Porque 11% é para eu dizer o seguinte: olha, eu quero não gastar 1 centavo a menos com previdência do que eu gastava no regime antigo, mesmo estando no regime novo. Ou seja, eu quero que o meu orçamento fique exatamente igual. Eu estou acostumado a ter tantos reais no bolso esse mês, depois dos descontos tributário, previdenciário, e eu vou deixar elas por ela. Porque até antes de mudar de regime, eu contribuía com 11% para o regime próprio sobre o total da minha remuneração. Aqui vou contribuir. Se eu mudar de regime, eu vou contribuir com 11% até 5.646. E aqui, mesmo que eu contribuísse 8,5%, sobraria 2,5%, né, para chegar a 11%, que ficaria no meu bolso. Não, eu não quero ficar com esse dinheiro, eu quero ficar igual a antes. Então, contribuo com 11% porque ficaria exatamente, o dinheiro líquido no meu bolso permaneceria o mesmo, né? Mas isso aí é só um exercício que cada um, só para dar ideia de que significa esse tipo de decisões, né? Eu não quero influenciá-lo, nem dizer que tem que aderir, nem que tem que deixar de aderir. Bom, outra questão que é importante. Eu sei, então, que eu posso contribuir R$100 para a FUNPRESP todo mês, ou 100, ou 1.000, vamos imaginar 100, né? Ou 500, tanto faz. Então, para cada R$100 que sai do meu bolso, R$100 entra no meu cofrinho. Não. Entra no meu cofrinho 79,92 hoje, né? Por quê? Porque aquela fadinha mágica e tal era muito simpática, mas não era de graça, né? Ou seja, era uma ajuda mutualista, como se fosse um seguro que nós estávamos pagando, o MPU também está pagando. Para cada R$100, tanto o meu quanto do MPU que entra na FUNPRESP, 13 hoje vão na fadinha, para dar essa cobertura para situações especiais, e 7 vão para financiar a Fundação FUNPRESP e JUD, né? Pagar os funcionários, pagar os equipamentos, a consultoria, etc, etc. Muito bem. Então, o benefício da FUNPRESP é um benefício que vai ser assim, via direta. Ele vai ser um benefício que utiliza a minha reserva individual pelo prazo igual à sobrevida estimada minha, de servidor, ao me aposentar, né? Se eu, por acaso, viver mais, vou receber a renda mensal A, na verdade, 70% de A, pelo resto da minha vida, né? Então, conseguiu me garantir uma certa coisa que, em geral, os planos de previdência na modalidade de contribuição definida não consegue, que é dar uma vitaliciedade de um valor previsível e vitalício, né? Com a ajuda dessa fadinha. Muito bem. Vamos então falar de números. Aqui eu fiz uma simulação. Essa simulação não é tão boa quanto aquela que a FUNPRESP pode fazer. Ela é de caráter ilustrativo, igual aquelas propagandas que dizem: vou te dar um carro, vou te mostrar um carro bonito, e depois tem aquela frasinha embaixo. Essa imagem é puramente ilustrativa, né? Um pouco mais do que isso. Na verdade, eu assumi algumas hipóteses, não sei se todas as hipóteses batem 100% com aquela que... Mas é um exemplo, então, didático, né? Não se fixem no número, mas na ordem de grandeza. A ordem de grandeza tenho certeza que é válida. O número pode variar, né? Mas vamos lá. Suponhamos que a minha remuneração seja hoje de 6.646, ou seja, que a parcela 2 seja de R$1.000. Depois, não, mas no meu caso não é isso. Sim, mas depois a gente transforma esses números em percentuais e você sabe exatamente qual é o seu caso. Que eu tenho escolhido como alíquota contributiva 8,5%, ou seja, o máximo para o valor máximo
onde, porém, eu faço jus a R$1 do MPU para cada real que eu coloco. Tá? Que a taxa real de juros seja de 5%. Né? Ou seja, mas 5% é menor do que da caderneta de poupança. Não, a caderneta de poupança paga 6%, mas você tem que descontar a inflação. Esse 5% é 5% acima da inflação, seja qual ela for. Se é 3%, é 3%, se for a inflação de 12%, é 5% acima. Mas isso não existe. Existe, que hoje os principais títulos públicos do Brasil pagam IPCA mais uma taxa de juro real. Né? No caso, 5%, é bem factível, bem realista. E suponhamos que eu, como servidor, mesmo aí já dá mais polêmica, eu talvez ali não tenha a bola de cristal, mas que para o meu futuro eu tenha um aumento com base no plano de cargo e salário e talvez no reajustes anuais, que eu sei que nos últimos tempos tem sido bem redondos aqui, né? Aquele número mais redondo possível não existe, né? Mas tudo bem. 1% ao ano é um crescimento da minha base contributiva. Se faltassem 5 anos para eu me aposentar e eu fizesse adesão à FUNPRESP, quando eu chego lá, né, tendo contribuído sobre R$1.000, ele vai me dar um benefício para o prazo estimado da minha sobrevida, aqueles 20 anos do homem, aqueles 22 anos das mulheres, de R$68. Vamos dizer, pode ter 70. Né? Imaginando que eu tenha errado umas contas, 80, mas estamos abaixo de 10%. Né? Se vice-versa, eu começasse a contribuir faltando 10 anos ao me aposentar, contribuir para a FUNPRESP, o benefício seria mais do que o dobro. Se fosse 15 anos, mais do que o triplo, e assim por diante. Ou seja, se a minha base contributiva de vocês aqui presentes, pessoas físicas, não é exatamente R$1.000, que é uma ficção, mas você calcula 6,8, 15,8 os percentuais. Isso dá uma ideia seguinte. Primeiro, que o valor do benefício projetado, ele cresce mais do que proporcionalmente. Por quê? Porque ele rende não apenas com as contribuições, ele também com o retorno, com o resultado das aplicações financeiras, que é juro sobre juro. Então, quanto mais tempo, ele já renderia, mesmo se eu parasse de contribuir, porque as contribuições passadas continuariam rendendo juro, e o saldo do cofrinho subiria, e o benefício projetado já subiria, mesmo eu parando de contribuir. Mas eu ainda contribuo, por isso sobe mais do que proporcionalmente. E outra coisa, o benefício complementar, o benefício da FUNPRESP Jude, é baixo para quem contribui pouco tempo. Então se faltam poucos anos para eu me aposentar, não vale a pena eu migrar. Se não tivesse uma coisa que depois a gente explica, que se chama benefício especial, não valeria a pena. Na verdade, para fazer as contas, eu não poderei da migração, da mudança de regime. A FUNPRESP é uma perninha, depois tem que ver a outra, que é o benefício especial, que eu daqui a pouco comento. Mas se eu não tivesse, se eu fosse um servidor novo, que ingressasse com a minha idade, 55 anos, eu entro como servidor, faço concurso, aí eu quero me aposentar depois de 10 anos pelo serviço público e tal, bom, na verdade teria que ter aquela regra proporcional e tal, mas na FUNPRESP eu conseguiria acumular muito pouco, sim. Se eu entrasse hoje, não faria jus ao benefício especial, que é só para quem entrou antes de 2013, então, mas no caso de vocês, a princípio terá também um benefício especial, que depois a gente comenta. Mas pela FUNPRESP só, a ideia é que compensa, o jogo compensa, porque eu estaria mudando de regime de R$1.000, e quando chego com 30 anos, estou me aproximando dos R$1.000. Quando chego com 35, estou ultrapassando. Então, a FUNPRESP compensa, a princípio, como em tese, né, para o período contributivo elevado, não para o período contributivo curto. Tem que lembrar que esses são valores brutos. Para fazer a comparação
numa lógica de mudar de regime, eu estaria abrindo mão de R$ 1.000 no regime antigo para fazer jus a 1.200 aqui. Não. Você estaria comparando os valores brutos. Para comparar corretamente, você tem que comparar os valores líquidos, a tributação e as contribuições previdenciárias futuras. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu me mantiver no regime antigo, sobre a parcela de benefício do regime próprio, aquela parcela superior ao teto do INSS, eu terei também a contribuição de 11%. Então, aquele R$ 1.000 já não seria R$ 1.000, seria 890, né? Ainda, sendo que aquele 1.890 seria acima do 5.600, ele seria tributado em 27,5% pelo imposto de renda, que o leão está mais faminto para quem se manteve no regime antigo, porque a parcela do regime novo tem outras regras. Para quem mudar de regime e aderir à FUNPRESP, sobre a parcela, o benefício da FUNPRESP, aquele 800, sei lá, com 30 anos era 860 e alguma coisa, né? Se aquele 800 não incidirá mais os 11% do leão, porque essa é a previdência privada. Eu não estou mais contribuindo como servidor inativo do regime próprio do servidor civil da União, porque aquela parcela do FUNPRESP é previdência privada, não tem nada mais a ver com contribuição previdenciária para o RPPS. Então, aquele 800 e pouco, de repente, começa a aparecer muito com aquele 1.000 do que abrir mão, né? E ainda, as alíquotas de tributação do benefício parcela FUNPRESP poderá ser só de 10% se eu fizer uma opção tributária que se chama tributação regressiva. Depois eu explico. Ainda, na fase de acumulação, esse é sobre os benefícios, esses dois pontos, né? Esses dois aqui e esses dois aqui, amarelinho, os primeiros dois. Ainda, na fase contributiva, toda a contribuição que eu terei feito para a FUNPRESP faz jus àquela dedução dos rendimentos tributáveis para fim de imposto de renda. Ou seja, eu teria um outro ganho que será a dedução de até 12%, depende de quanto eu estou contribuindo, de dinheiro que eu desembolsei no ano anterior para a previdência privada. Então, farei jus àquele incentivo que o Estado brasileiro, não mais o MPU, está me dando. Tá certo? Mas vamos explicar um pouco o que é a tributação regressiva, que é uma opção que eu posso fazer para a previdência privada, apenas para a previdência privada. Ela é uma tributação definitiva, né? E o leão é como se ele dissesse assim, olha, eu vou morder mais do benefício gerado por contribuições realizadas há pouco tempo e menos para contribuições geradas há muito tempo atrás. Então, a tributação regressiva é uma tributação que não tributa. Nós somos acostumados a dizer assim, quanto mais ganho, quanto mais recebo, mais sou tributado. Aqui na regressiva, o critério de ser uma tributação elevada ou reduzida não é o valor do benefício, mas o tempo em que a contribuição ficou parada junto a quem administra a previdência privada seja utilizada. É um incentivo para as opções de previdência privada de longo prazo, né? Então, você vai entender mostrando a tabela. Qual é uma contribuição que ficou só 2 anos, né? Ou até 2 anos? Eu utilizo logo em seguida, eu pago uma alíquota que não apenas não é atrativa, mas é punitiva. 35%, que é mais do que 27,5%. Continua punitiva no período de 2 a 4 anos. Começa a melhorar de 4 a 6. Melhora ainda de 6 a 8. Melhora ainda de 8 a 10. E acima de 10 chega a ser... Se eu faço uma opção de previdência privada, e na data que eu me filio a FUNPRESP Jude, eu digo que a minha opção tributária, que é depois a FUNPRESP Jude passa para a Receita Federal, vai ser regressiva, e eu faço jus, possivelmente, a uma tributação sobre o benefício da FUNPRESP, que não será mais de 27,5%, dependendo do tempo que eu fico, tende a ficar, né, só em 10%. Só que é definitiva.
Então, se eu tivesse muito dependente, definitiva quer dizer que não entra no cálculo do ajuste da declaração de imposto de renda de 30 de abril do ano subsequente, né? Definitiva é dizer, pagou, fica quieto, agora não tem mais nada para fazer. Ah, eu quero restituição. Não há restituição. Também não há acréscimo, né? Perfeito. Vamos lá. Mudança de regime. Então, que o pessoal chama de migração. Vamos imaginar. O que significa? Então, significa que se eu hoje, aqui um dos presentes, optasse hoje, a partir do próximo mês, você reduzirá a base contributiva para a previdência do RPPS, do regime próprio da União, a 5.646. Quer dizer que se eu ganho R$1.000, ou R$10.000 hoje, eu estou pagando todo mês, a título de contribuição para o RPPS, 1.100, 11%. Se eu hoje faço a opção de mudar de regime, pagarei por volta de 600, que é 11% de 5.646. Então ficará mais dinheiro no meu bolso. Sim. Que coisa boa. Pois é. Certo que esse é o lado bom da moeda. O lado ruim é, quando eu receber o benefício do RPPS, quando eu invalidar, eu não vou receber mais aquele que receberia pela regra de hoje, mas vou receber no máximo o teto, né? Então, dois lados da moeda, né? Ainda, fazendo essa opção, eu receberei o benefício especial. Depois eu vou explicar o que é. E, se eu aderir a FUNPRESP, não é obrigatório, as duas coisas não são automáticas, posso fazer mudança de regime sem aderir a FUNPRESP, mas se eu aderir a FUNPRESP, receberei a contribuição patronal paritária até 8,5%, né? Paritária quer dizer, para cada real que eu boto, se eu escolhi 6,5, vou receber 6,5. Se eu escolhi 7,7, assim por diante. Até o limite de 8,5. E aquela história da fadinha só funciona para as contribuições que são acompanhadas pelo MPU, não aquela que eu faço sem MPU. Aquele socorro mutualista é só para quem mudou de regime e então está sendo acompanhado pelo patrocinador. Benefício especial, vamos lá. Que bicho é esse? Antes da migração, diz a pessoa aqui, contribuir sobre a parcela de remuneração acima do teto. Suponhamos alguém de vocês aqui esteja ganhando 12 mil. Ele está contribuindo há muito tempo, quando 7 anos, chutando, né? Ele está contribuindo há 7 anos sobre um valor de 11% de 12 mil dá 1.200 mais 120 ainda, 1.320, né? Perfeito. Mas, se ele opta para a mudança de regime, ele lá na frente receberá do RPPS só o teto de 5.600. Então, ele diz, então me roubaram. Eu contribuí mais para receber a mesma coisa de que não contribuiu mais do que o teto. Aí a lei diz, não, realmente, se fosse assim seria um pouco uma apropriação indébita, né? Então, ela se pergunta, as contribuições maiores, né? A menina aqui do exemplo, né? Contribuiu 1.320, disse, eu poderia, para ter só o teto, eu poderia ter contribuído só 600. Então aquela contribuição, aquela parcela a mais, né? De 600 a 1.320, aqueles 720 a mais, foram perdidas? Não. O benefício especial servirá como compensação dessas contribuições maiores dentro de algumas regras. Vamos vê-las. Primeiro, benefício especial é um direito adquirido do servidor em atividade. Mas eu sabia que direito adquirido é só do aposentado. Não. Nesse caso, é uma transação de direito que você faz individualmente com a União. Então, mesmo futuras mudanças legislativas não vão atingir o valor desse benefício especial, né? Que vira já conhecido em valores e ajustado pelo IPCA até a data de recebimento, né? E será pago pelo regime próprio, não tem nada a ver com o FUNPRESP, é uma indenização paga pelo regime próprio.
Qual é a base de cálculo? A diferença entre a média das minhas remunerações e o teto de INSS. Se a minha contribuição previdenciária de 8% incidiu em média sobre as remunerações superiores ao teto, vou ter direito à indenização. Não apenas a média, mas na média eu posso descartar as 20% piores remunerações para que essa diferença aumente um pouquinho. Eu faço a média entre os 80% maior de retribuições e o teto do INSS. Essa é a base de cálculo. Suponhamos que a base de cálculo na minha situação individual tenha dado 5 mil reais. Ah, então entendi. O benefício especial é 5 mil reais. Não. Essa é apenas a base de cálculo. O que falta? Falta o seguinte. Luciano, você contribuiu 7 anos, mas você é homem. Você deveria, para fazer jus àquela diferença de 5 mil reais, você deveria ter contribuído 35 anos. Opa, não é mole. Né? Então, aquela ideia é, você faz jus àqueles 5 mil reais na proporção de 7,35 anos. Ah, se eu tivesse contribuído 15 anos, 15,35 anos. Né? Então, primeiro, a base de cálculo só considera as remunerações de União, Estado e município. Se eu estava maior, conversão, né, proporcionalizada, com base no tempo de contribuição no RTPS da União. Como? Lá em cima está escrito RTPS de União, Estado e município, e aqui fala só de RTPS da União. Sim. Aqui, infelizmente, não é um erro de digitação. Ou seja, se eu trabalhei 10 anos no GDF e 10 anos aqui, eu tenho 20 anos de servidor público, de repente de cargo efetivo, né? Imaginamos sim, de cargo efetivo, mas na hora de fazer a base de cálculo, considero o tempo de GDF, na hora de proporcionalizar, considero só o tempo de servidor civil da União. Ah, então nesse caso de 10 anos de GDF, esse fator de conversão pode me prejudicar, porque eu trabalhei, na verdade, 20 anos no serviço público do Brasil e só levo 10. Exatamente isso. Isso é uma péssima notícia que tenho dado para alguns. Se vice-versa, você sempre trabalhou na União, como servidor efetivo da União, para você nada sofre com isso. Mas quem tem tempo de município de Niterói, município de Goiânia, Alexânia, etc., né? Lá era servidor de cargo efetivo, mas não conta para um fator de conversão. Última questão é que esse benefício especial só leva, todo mundo ganha, mas só leva quem permanecer na União como servidor efetivo até a aposentadoria. Ah, então eu ganhei esse benefício especial, passo num concurso da Procuradoria do Estado de Goiás, assumo lá 2 anos de relação aqui, o que é que acontece ao meu benefício especial? Tchau, tchau. Né? Perdeu. Então, eu saio e monto uma consultoria abaixo, toda vez que saio do serviço público federal de cargo efetivo, eu perco, porque só você ganhou, mas não levou. Né? Algumas perguntas. Posso mudar de regime sem aderir à FUNPRESP? Sim. Resposta correta. Ah, mas não é interessante. Ele que sabe. É decisão pessoal. Né? Suponha que ele esteja endividado. Tem a Jota que estão perseguindo ele. Ele está a fim de reduzir a contribuição de 11% para um valor baixo para sobrar aquele 1.000, 2.000 reais, sei lá o quê, para pagar os AJ, coitados, né? AJ também é um trabalho, quer dizer, né? Esquece, tira da gravação. Isso. Então, a mudança de regime, quer dizer, motivos para que uma pessoa... tem gente que é convencida que ganha mais aplicando sozinho no mercado financeiro. Eu não estou convencido disso, mas respeito a convenção dos outros, são decisões pessoais dele que sabe. Né? Então, outro exemplo. Vice-versa, posso não mudar de regime e aderir à FUNPRESP? Posso.
na verdade, o dia 27 de julho, sexta-feira que vem, é o último dia do prazo para mudar de regime, que é uma escolha no LPPS. Para aderir a FUNPRESP, né, teve todo o tempo até hoje e terá todo o tempo enquanto ele viver como servidor. Todo servidor pode entrar a hora que quiser. Né? Isso. Então, se, contudo, essa moça na FUNPRESP não fará jus à contribuição patronal, porque a contribuição patronal é só para quem mudou de regime, e não fará jus à padrinha, ao FCBE. Tá certo? Qual é a melhor opção? Ah, Luciano, me dá a fórmula, a receita do bolo. Esqueci em casa. Né? Não tem. Né? Agora, essa era a parte 1. Entretanto, eu tenho algumas perguntas que ajudam você a descobrir qual é a receita do bolo para o seu caso. Vamos lá. Pretendo permanecer servidor civil da União até a aposentadoria? Porque esse é o único caso que eu tenho uma receita. Se você está pensando em sair daqui a um ano e não faz jus daqui a um ano a aposentadoria, não pode se aposentar, então me aposento, então você não saiu, na verdade se aposentou. Depois o aposentado pode fazer outro trabalho, né? Mas não é proibido no Brasil. Mas vice-versa, você está pensando em sair o ano que vem e não consegue se aposentar no ano que vem. Então, por que você está pagando 11,5% sobre um valor, uma base contributiva elevada? Se você saindo pedindo exoneração, você depois, no máximo, poderá receber um benefício que no INSS é igual ao teto do INSS. Você está jogando, não, eu estou ajudando os outros. Ah, então você é uma pessoa generosa, parabéns. Eu estou ajudando a União, você é uma pessoa com senso patriótico, parabéns. Né? Mas se não é esse o caso, você está perdendo dinheiro. Né? E não queria fazer isso, não queria ser generoso. Né? Então, faça bem as suas contas. Nesse caso, vale a pena você aderir. Eu conheci uma pessoa que diz o seguinte: olha, daqui a 3 anos estou planejando que eu monto uma consulta. Ele, se continuar as regras como estão, ele vai receber no valores brutos, né? Não líquido, né? Mas valores por volta de 15% a mais. Né? Mas aqui o valor é menor. Essa diferença, se ele fizer a opção tributária regressiva, diminui, né? Tá, mas em geral é um pouco menor. Porém, aqui eu terei mais risco de alteração de regras constitucionais e infraconstitucional, aqui menos risco de alterações de regras. Né? Mas, por isso que eu tenho que dizer, aquele ditado popular: vale mais um pombo na mão ou 2 voando? Né? Na verdade, eu estou escolhendo entre os 2 voando, teria essa analogia aqui, porque quem disse que você vai conseguir pôr na mão, né? Tem mais risco de não conseguir botá-lo no bolso. E aqui é um pouco forçada essa analogia, né? Na verdade não é tão assim. Mas esse está um pouco mais na mão, não está completamente, porque aqui também tem o risco. Mas é um pouco menor o risco, né? Então, é uma decisão difícil. Por fim, tem a questão... Tem gente que diz o seguinte: olha, eu até faria a mudança de regime, só que eu escutei tanta coisa desses fundos de pensão, né, que eu estou com o pé atrás. Verdade. Então, eu digo realmente, no caso do Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, aconteceu barbaridade, era um caso de polícia. Não porque eu digo, mas porque é a delegacia da Polícia diz, a Polícia Federal, a Polícia Civil e tudo mais. Agora, como é que se perde dinheiro com fundo de pensão? Se perde dinheiro com fundo de pensão em 99% dos casos nos investimentos. Então,
se o pessoal faz opções que parecem mais rentáveis quando você decide, e quando você vai ver, aquele sonho de ganho vira um pesadelo de perda, né? Então, a Funpresp Jude, como é que ela está aplicando o dinheiro? Bom, nesse caso, eu não sou da Funpresp, não tenho nada a ver, mas só olhando os números, eu digo o seguinte: a Funpresp Jude está, por enquanto, sendo muito bem administrada. Por quê? Porque ela não está sendo gananciosa, ela não está querendo ganhar o máximo que pode. Ela está fazendo um equilíbrio entre o ganho máximo, mas com risco mínimo. Então, mas se eu fosse aplicar o dinheiro, eu poderia ganhar mais. Certeza que sim. Porque quem sabe quanto ganhou a ação da Petrobras do começo do ano até hoje? Não, ela ganhou mais de 50% em 7 meses. Se não tivesse tido essa história do parente que saiu, né, estava ganhando até quase 100%, né? Então, sim, era péssimo para os brasileiros porque o preço da gasolina, mas era ótimo para os acionistas da Petrobras, né? Então, assim, não estou dizendo que o parente não me interessa, mas estou olhando os valores. Então, na verdade é o seguinte: sim, mas a ação da Petrobras oscila muito. Então, dependendo de quando eu vendo ou compro a ação, a Funpresp Jude não faz isso. Ela vai nas opções que não dão o máximo do ganho se tudo der certo, mas também garante um ganho seguro se tudo der errado, que são os títulos públicos federais. E então a carteira da Funpresp é 90 e tanto por cento em títulos públicos federais, que são mais seguros. O dia que o Tesouro Nacional não pagar, todos os bancos vão estar quebrados, o Brasil, todos nós vamos estar quebrados, e o Brasil não existe mais, né? Vai ser a lei da selva, né? Mas tudo bem. Então, na verdade, então se ele é tão conservador, vai conseguir ganhos pequenos. Não, a boa notícia é essa: que os ganhos a partir de 2015 são maiores do que o CDI. Quem sabe o que é CDI aqui? Eu vou dizer: CDI é uma taxa de juros dos bancos. Quando o banco tem dificuldade de fechar o caixa, ele pega dinheiro emprestado junto a outro banco. E a taxa de juros que se paga, ela não é negociada caso a caso, é definida pelo sistema, que é essa taxa de juros do CDI. Para nós, pessoas físicas, para eu conseguir no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, uma aplicação de renda fixa, né, que me pague o CDI, eu tenho que ter por volta de, não sei, estou chutando, mas na ordem de R$1 milhão. Ou seja, porque senão eu consigo 70% com 10 mil, 80% com 100 mil, sei lá, e assim por diante. Consigo só uma parcela do ganho do CDI. Poderá acontecer alguma coisa? Não sei. Agora, alguém se perguntou por que, quando a Constituição da Funpresp, o Judiciário quis fazer uma Funpresp do Judiciário sem ir junto à Funpresp do Executivo? A resposta é que o Judiciário tinha muito ciúme, principalmente os homens e as mulheres poderosas do Judiciário, né? Tinha muito ciúme de alguém outro decidir as coisas por ele. Então eles preferiram ficar sozinho, inclusive porque imaginando que eu seja um procurador, promotor, não sei como se chama, promotor, né? Promotor aqui do MPU, que eu não conheço bem o judiciário, mas que eu tivesse entrado em 2015. Então meu salário de ingresso me disseram que é 27 mil e sei lá, né? Então, mas eu, pela nova LTPS, eu faria ajuste só a 5.646. Então, eu poderoso, né? Uma hipótese. Isso é uma hipótese, né? Eu dependo da Funpresp para melhorar o meu benefício futuro. Então, eu sou ciumento na minha Funpresp Jude, quero que seja bem administrada, porque essa Funpresp Jude não é só para os pobretões lá, o assistente, o técnico, né? Mas é também para os homens, as mulheres graúdas, bambambam, né? E a chutar assim, bem de papel de padaria. Se você entra com zero, hoje o salário é zero, daqui a 20 anos
ou 30 anos é R$1 milhão, então na média vai ser 500 mil. Então, na média, para um PGBL, se fosse um PGBL, você contribuía 1,5% de R$500 mil, que é R$7.500 por ano, 1,5% ao ano. Quanto eu contribuo da FUNPRESP? Suponhamos que eu contribuo sou promotor, sei lá o quê, contribuo com R$1.000 por mês, né? R$1.000 por mês, perfeito. E 7% de R$1.000 é 70. E o MPU também 70, a contribuição administrativa sobre a contribuição. Então, 140. No ano, 140 dá 1.400 mais 300, 1.700 mais 120, 1.820. Então, comparando anualmente, seria 7.500 para uma taxa de 1,5% sobre o saldo acumulado no PGBL e 1.820, se não errei o cálculo aqui de cabeça, na FUNPRESP contribuindo sobre R$1.000. Então, quem cobra uma taxa mais elevada? PGBL, mesmo cobrando um percentual menor, porque é sobre outra base de cálculo. Ainda, o PGBL não tem a rentabilidade do CDI, e na FUNPRESP tem mais transparência, porque vocês são participantes, podem pedir tudo, ele tem a obrigação legal de informar, em no máximo 30 dias responder, e você elege os seus dirigentes, né? Na verdade, você participa de forma indireta, né? Mas participa da gestão, porque lá no banco você é cliente, não participa da gestão. Então, gente, era isso que eu tinha que dizer. Ah, sim. Uma questão. Então, a FUNPRESP ganha do PGBL e do PGBL. Sim, mas tem um porém. O recurso do PGBL, ele na verdade pode ser sacado a qualquer momento. Tem uma penalidade para saque menor do prazo de 2 ou 3 anos, mas depois a qualquer momento. E na FUNPRESP não. A FUNPRESP é que esse dinheiro você pode ou transformar em benefício quando você tiver o benefício do RPPS concedido, ou pode eventualmente utilizá-lo o dia que você pedir a exoneração do Serviço Público Federal. Então, a princípio, dinheiro para tocar carro, você não terá. Você terá, mas para tocar carro é melhor não botar dinheiro na FUNPRESP. Dinheiro na FUNPRESP é dinheiro para a minha aposentadoria, lá no futuro. É dinheiro de longo prazo, né? Então, essa é uma diferença importante. Gente, era isso, maratona, né? Mas eu estou disponível para perguntas, quem tiverem dúvida, estou aqui, né? O Sindmpu somos todos nós.